Nesta conversa, Diego Sommer aborda o uso de bioprocessadores para replicar o poder computacional do cérebro humano, avanços na tecnologia de geração de vídeos, o futuro da interação com a Neuralink, preocupações sobre o envolvimento do Google com o setor militar e muito mais. Ufa! Faça bom proveito! Aliás, quando é que vão começar a me pagar por fazer essa narração inicial toda vez? Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Está começando mais um Ia Todo Dia e dessa vez com as notícias da semana, quentinhas aqui para vocês, nesta terça-feira maravilhosa. Já ouviram o episódio de ontem, a entrevista com a Carol? Se não ouviram, por favor, ouçam porque tá bem legal. Carol que deve voltar aqui na semana que vem. E sem mais delongas, porque vocês sabem que eu gosto de ir direto ao ponto, mas antes, sigam a gente, 5 estrelinhas, não esqueçam, sigam o nosso canal no Instagram, dê uma força para esse que vos fala, por sua favor, gente. Agora sim, direto ao ponto, primeira notícia, que é bem legal, vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar, quem acompanha IA nas redes sociais, sobre os bioprocessadores. Até tinha um rolando um negócio assim, que eram cérebros humanos, que um computador feito de cérebros humanos. Não é bem assim, mas dá para ter uma ideia real do que é a potência de computação do cérebro humano e o futuro com bioprocessadores. Mas deixa eu explicar. Para replicar a relação entre a potência computacional e o uso de energia de um cérebro humano, por exemplo, com 86 bilhões de neurônios e apenas 20 watts de potência necessário, tá entendendo? O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios e necessita apenas de 20 watts para funcionar. Mas se a gente quiser replicar isso utilizando um processador digital em um data center, seria necessário uma usina de 10 megawatts. O que isso significa? Energia suficiente para fornecer eletricidade a 1.600 residências. Então aquela historiazinha da Matrix, onde eles usam os seres humanos como bateria, a gente não seria uma bateria muito boa, porque 20 watts não é nada, certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque a Final Spark, uma empresa americana, está propondo o uso de bioprocessadores organoides cerebrais humanos, que fornecem a computação necessária de forma muito mais barata. Em vez de usar esses 10 megawatts para criar essa espécie de conexão, então eles usam organoides cerebrais humanos para fornecer toda essa energia, ou seja, é muito mais computação, muito mais poder computacional por um preço muito mais em conta, segundo eles. E agora você pode alugar pela internet esses organoides, claro, em nuvem, por apenas $500 por mês. Bom, isso dá mais ou menos R$2.500 para a gente aqui, mas eu não sei até quando vale a pena. Mas, na verdade, eles estão fazendo uma pré-venda, uma pré-locação, você paga, mas ele não pode usar, mas logo poderá. Mas se liga, se liga, porque a tecnologia é fascinante, Ao estimular os organoides de uma maneira bem específica, os pesquisadores eles induzem certos caminhos neurológicos nos organoides que podem imitar as portas lógicas, memória e outros elementos-chave do processamento computacional, permitindo que realizem cálculos. No entanto, eu tenho algumas preocupações sobre esse método e a primeira ele é escalável? Ou seja, dá para melhorar? Porque tem um problema, as células têm um período de serviço de apenas 100 dias, depois elas morrem. E eu não acredito que a produção em massa de organoides cerebrais humanos seja assim tão fácil de encontrar ou tão barata assim como eles estão querendo dizer, sabe? Mas a verdade é que os incentivos para encontrar alternativa de computação mais barata são enormes sim, considerando que a gente não tem uma resposta definitiva para como vamos lidar com um potencial aumento de 40 gigawatts na demanda de energia apenas para a inteligência artificial nos próximos 2 ou 3 anos. Um aumento tão grande que a demanda total dos data centers dos Estados Unidos e China em 2027 superará o consumo total de energia da França e Itália combinados. Isso sem considerar toda
a estrutura que deve ser colocada à disposição na Europa. Então, sim, é um problema, precisamos de achar solução, mas eu não sei se esta Final Spark vai ser a solução, porque esses organoides que com vida de 100 dias, não sei se é tão barato assim, mas é um primeiro passo, certo? E, numa segunda notícia, a intensificação da guerra de geração de vídeos. Cara, quem me segue aqui ou na rede social sabe que não falta inteligência artificial para gerar vídeo. Quando foi anunciado o Sora, lá no início do ano, e até agora não saiu, só para deixar bem claro, eu até fiz um programa especial sobre estamos entrando na Matrix, né? E porque foi incrível, eu achei incrível o lançamento, mas até agora não saiu e eu acho que eu começo a entender por quê. Por que eu digo isso? Porque tanto a chinesa Kling quanto a Dream Machine da Luma, dois dos três maiores rivais do Sora da OpenAI, tiveram melhorias significativas em qualidade essa semana que passou agora. A primeira, a Kling, lançou vários exemplos de como permite criar vídeos notáveis usando imagens estáticas. Vocês devem ter visto aquelas fotinhos com pessoas antigas. Junte as pessoas das fotos, o avô com o neto, em fotos separadas, e daí faz um vídeo onde eles se abraçam, sabe? É legal, é bacana, e realmente é uma ferramenta bacana para brincar, assim. E a segunda, né, a Dream Machine da Luma melhorou consideravelmente sua geração de texto, movimento e fidelidade do prompt. Mas se liga, embora o campo de geração de vídeo esteja avançando rapidamente, sim, a gente não viu um único modelo que consiga entender de verdade o mundo com confiança. Vamos falar a verdade. E por que eu falei daquele episódio que eu falei se estávamos entrando no Matrix? Porque quando eu assisti aquilo, eu fiquei muito entusiasmado. Porque eu pensei, caraca, agora sim, vamos atingir a AI, a AGI, porque, cara, esses modelos já entendem como o mundo funciona. Eles entendem a física do mundo. Se eles entendem a física do mundo, a gente está a um passo da AGI. Mas aí a gente vê que, na verdade não é bem assim. O Kling, por exemplo, essa semana vi um vídeo, gerei um vídeo onde tem uma criança comendo um bolinho de arroz, e aí ela morde o bolinho de arroz e esse bolinho continua ileso da mordida, nada acontece. Ou seja, não está conseguindo entender ainda a dinâmica, a física do mundo, né? A Ideogram lançou também a segunda versão essa semana, que também gera vídeo, melhorou a geração por texto, é de graça também, dá para testar lá, se quiser entrar, é ideogram.ai. Mas a verdade é que a síntese de imagem e vídeo apesar de ser um tópico quente no momento, não passa de um brinquedo divertido, ou até uma profissão para artistas aí, mas ainda é bem difícil gerar coisa de qualidade. Eu sei porque eu estou tentando faz tempo, queria fazer um videozinho, queria fazer uns filmes, e aí eu queria até gravar tudo isso, mas é frustrante, cara, porque não fica do jeito que a gente quer. Não fica, eu gero a imagem lá no Midjourney, daí eu pego essa imagem, vou pro Kling, vou pro Luma Labs para tentar transformar aquilo numa cena, mas simplesmente fica tudo errado. Porra, exige tanta paciência e às vezes é bem frustrante, sabe? Mas tudo bem, estão melhorando. Eu acho que até final do ano aí, quem sabe a hora que o Sora sair, talvez por isso que o Sora não tenha saído ainda, porque estão querendo lançar ele de uma forma que já supera essas ferramentas. Quem sabe quando ele sair, melhore, mas eu não sei se vai sair esse ano, não. Estou achando que só ano que vem. E numa terceira notícia, a Neuralink e o futuro da interação humana. Sabe a Neuralink do Elon Musk? Aquela que implantou o chip no cérebro do paciente tetraplégico. Eles já estão com o segundo paciente e lançaram imagens deste paciente jogando videogame com a mente, jogando Counter-Strike. Eu sei que você jogava, você ia na Lan House virar à noite, né? Eu ia também, era legal pra caralho, cara. Então, ele tá jogando com a mente. E se liga, esses modelos de linguagem de grande escala são super legais, sim, mas não tão legal quanto eliminar a deficiência para sempre, como as interfaces cérebro-computador da Neuralink estão prometendo fazer e estão mostrando que conseguem. E como é que elas funcionam? Vou tentar explicar para vocês mais ou menos aqui, de uma forma simples. Porque você pode ficar surpreso assim, como é que alguém pode interagir com um computador usando a mente, certo? E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Cara,
Tem tudo a ver. Por quê? Como é que eles fazem? Eles mapeiam uma série de entradas para um conjunto de saídas, estudando os dados de entrada, tipo sinais cerebrais captados pelo decodificador cerebral da Neuralink, implantado no cérebro do paciente, encontrando alguns padrões-chave, como tipo assim, sempre que o cérebro ativa dessa forma, sempre que ela acende a luzinha desse lado do cérebro, o paciente está pensando em fazer esse movimento. E extrapolando esses padrões para ações de cursor e até teclado para interagir com o videogame, certo? Tem um outro vídeo bem legal que eu vi, eu acho que até comentei aqui alguns meses atrás, que era uma inteligência artificial que conseguia ler pensamentos. É exatamente a mesma coisa, funciona da mesma forma. Como que eles fazem? Primeiro, eles têm que alimentar essa inteligência artificial. Como eles fazem? Fazem um mapeamento do cérebro e pedem para a pessoa fazer ou pensar determinadas coisas. Vou dar um exemplo. Eles botam o leitor cerebral na minha cabeça, tipo o capacete que faz o mapeamento, e me pedem para ler um livro sobre os 3 porquinhos. Enquanto eu estou lendo aquele livro, o meu cérebro vai acendendo umas luzes aqui no capacete, ele está entendendo que quando eu estou pensando em porquinho, é aquela região do cérebro. Quando eu estou pensando, soprou, é tal região. Ou então quando eu vou fazer uma ação, por exemplo, eu estou jogando videogame, eles estão mapeando. Quando eu aperto o botão para ir para frente, o direcional para frente, acendeu essa parte do cérebro. Então, esse leitor, esse mapeamento do cérebro, ele vai registrando tudo isso e ele começa a entender que existem padrões. Claro que não é de uma pessoa só, isso é feito em várias, milhares. Mas, no caso desses pacientes, foi feito especialmente com eles primeiro e com outras pessoas que tinham os movimentos. Eles são tetraplégicos. Então, depois que esse mapeamento é feito, tudo isso alimenta essa inteligência artificial que vai entender que sempre que o cara acender aquela luzinha do cérebro, e claro, é colocado um chip no cérebro, literalmente é implantado um chip, que é o Neuralink, no cérebro da pessoa, que vai ficar fazendo essas leituras e vai entender quando ele quiser caminhar para frente, quando ele quiser atirar, no joguinho do Counter-Strike eu tô falando, e é assim que funciona, certo? E aí, então você pode ver que tem uma semelhança com o ChatGPT. Por exemplo, o modelo de linguagem de grande escala, ele mapeia um conjunto de palavras de entrada para a próxima saída, usando um decodificador de texto também. Então, a diferença é que aqui a gente está mapeando sinais cerebrais para ações de cursor e teclado, usando um decodificador cerebral. Mas, no final das contas, são tudo rede neural, entendeu? E, presumivelmente, a gente pode assumir que os modelos da Neuralink também são uma espécie de transformers, certo? Ou seja, eles leem de um jeito e transformam aquilo em outra coisa, certo? Para acompanhar o que a pessoa precisa, justamente para ela não ter os seus movimentos, né? Para ser deficiente. E, cara, que legal. Eu vou postar esse vídeo no meu Instagram, do IA Todo Dia amanhã, do videozinho dele jogando. E ele é bom, tá? Tá jogando Counter-Strike, não é como se tivesse, tá controlando ruim, fica preso no canto, na parede, pulando, nada. Tá lá, matando gente, jogando como provavelmente eu e você jogávamos há alguns anos atrás, talvez, não sei se você joga ainda, mas ele joga bem. E é bem bacana. E a próxima notícia, agora umas notícias um pouquinho mais rapidinhas. Os funcionários do DeepMind do Google, DeepMind é o setor de inteligência artificial do Google, certo? Levantaram sobrancelhas com os acordos de defesa da Google. Mais de 200 funcionários da DeepMind expressaram seu descontentamento em relação aos contratos de defesa da Google, argumentando que esses acordos entram em conflito com o compromisso da empresa com a IA ética. A carta destaca preocupações sobre as colaborações da Google com o exército israelense, sugerindo que qualquer envolvimento em operações militares pode comprometer a missão da empresa. Cara, não tem o que fazer. O Google precisa de dinheiro e botar dinheiro com os militares, vender tecnologia para os militares é um negócio que dá muito lucro. Essa situação revela um possível choque cultural dentro do Google, especialmente considerando a aquisição da DeepMind em 2014 e as promessas feitas de evitar vigilância militar. Na época não estava em guerra, né? Não tinha 2 guerras mundiais rolando, nem Hamas, Israel, nem Ucrânia e
e Rússia. Inclusive, eu fiz um episódio recentemente sobre a entrevista do... me fugiu o nome, cara, que foi o CEO do Google, e que agora ele é um consultor de armas do governo americano também, porque é meio que uma obrigação. O cara saiu de lá, ele começou a criar tecnologia, e o governo simplesmente disse para ele, não, tu vai ser nosso consultor aqui, mesmo que ele não goste de militar, não goste de... Ele é obrigado a, se ele quiser continuar morando lá, ganhando dinheiro, ele é obrigado a trabalhar para o governo, fornecendo tecnologia para armamentos militares. Né? Se você não ouviu, assistiu esse episódio aí que eu falo dessa entrevista, faço análise, é bem legal porque tem muita informação interessante lá. Foi uma palestra que ele deu, esse CEO do Google, me desculpem, esqueci o nome agora, é uma palestra que ele deu, alguma coisa Schmidt, foi uma palestra que ele deu lá na Universidade de Stanford, só para os alunos, mas gravaram, viralizou, mandaram apagar, porque ele falou muita coisa, inclusive criticou o Google pra caralho, disse que essa é uma cultura woke e tal, mas ele dá muitos insights do que tá por vir aí. Então, eu fiz uma análise dessa entrevista, é bem legal, se tiver um tempinho, se não ouviu ainda, vai lá e ouve, porque fala muito sobre o futuro aí da inteligência artificial no mundo. E uma próxima notícia, a China busca acesso a chips de IA dos Estados Unidos através da Amazon Web Services e serviços de nuvem. Entidades ligadas ao Estado chinês estão ativamente buscando acesso a tecnologias avançadas de IA dos Estados Unidos por meio de serviços de nuvem, com pelo menos 11 organizações identificadas em licitações públicas recentes. Notavelmente, a Amazon Web Services está implicada enquanto intermediários chineses contornam as proibições de exportação dos Estados Unidos sobre chips avançados da NVIDIA. Cara, semana passada ou semana retrasada ainda falei de um contrabando aí, que como a China conseguia esses chips. Cara, não tem como impedir. De alguma maneira, alguma coisa eles vão conseguir, certo? Mas eles estão ferrados mesmo. Se eles não fizerem isso, eles estão mais ainda. Então eles vão continuar tentando e vão achar meios, não tenho dúvida. E a Salesforce lança o Einstein Sales Coach. A Salesforce é uma empresa de inteligência artificial focada na parte de vendas. Se você tem um comércio, se você vende alguma coisa, cara, Salesforce vale a pena dar uma olhada, tá? Eles oferecem um serviço bem bacanas na parte de vendas. Ela revelou suas mais recentes inovações, o Einstein SDR Agent e o Sales Coach Agent, voltados para aumentar a produtividade dos profissionais de vendas 24 horas por dia. Essas ferramentas impulsionadas por IA ajudam vendedores a se envolverem com potenciais clientes, qualificarem leads e praticarem apresentações fornecendo feedback valioso em tempo real. Com representantes de vendas dedicando 70% do tempo a atividades não relacionadas à venda, esses avanços prometem otimizar significativamente os processos de vendas. Estou falando, vale a pena você, vendedor, dar uma conferida na Salesforce, a Salesforce, aí na internet e ver o serviço que eles oferecem, porque é bem bacana, cara. Eu não lido com isso, não trabalho com venda de produto, então não é o tipo de inteligência artificial que eu me aprofundei, mas eu já li muito sobre eles, tem muito review bom aí de cara que entende muito de IA e de venda, dizendo que vale muito a pena. E em uma próxima notícia, a Anthropic apoia a lei de inteligência artificial da Califórnia com cautela. A Anthropic, concorrente da OpenAI, expressou apoio ao projeto de lei revisado SB 1047 da Califórnia, vendo como um passo significativo para garantir a segurança no desenvolvimento de IA. O CEO Dario Amodei destacou que os novos requisitos da lei, como a obrigatoriedade de um interruptor de emergência para modelos avançados, podem resultar em mais benefícios do que custos. Pessoal, por que eu estou falando aqui de uma lei específica da Califórnia? A Califórnia é onde está a base, basicamente, de todas as startups e grandes empresas de inteligência artificial, certo? Então, lá é o hub da Microsoft, é o hub da Apple, é o hub da OpenAI, tá todo mundo lá. Então, qualquer lei que sai naquele estado influencia não só aquele estado em si, mas os Estados Unidos inteiro e, por consequência, o mundo inteiro. Tem duas leis que estão rolando lá que são tanto quanto preocupantes, que estão gerando debate. Essa primeira aqui até está mais tranquila, porque tem esse interruptor de emergência aí daí, que seria tipo um botão
desliga tudo se acontece alguma coisa, mas tem umas outras lá que estão gerando muito debate porque devem, como sempre, regulamentar o uso, mas não sei se vai passar. Não sei se vai passar porque eles estão apanhando pra caramba dos CEOs aí, e eles dizem que se isso acontecer, eles queriam limitar assim, a inteligência artificial que tivesse mais de 1 milhão de tokens teria que passar por uma regulamentação do governo da Califórnia, ou algo do tipo, mas assim, como se quanto mais token tivesse, pior fosse, ou mais inteligente fosse, não necessariamente, até porque agora as empresas estão tentando diminuir o tamanho dessas inteligências para tornar o processo mais barato, sabe? Querem otimizar, ou seja, tornar mais barato, fazer mais com menos. Mas isso aí é assunto para um podcast específico, não vou ficar entrando em detalhes também, foi só para dar um toque para vocês aqui. E numa última notícia aqui, encerrando o programa de hoje já, mas com uma notícia legalzinha, você deve pensar quanto que ganha alguém que trabalha com inteligência artificial, né? Lá na Microsoft. E vazou. Uma planilha vazada veio à tona, mostrando os salários e bônus dos engenheiros da Microsoft, com mais de 500 funcionários compartilhando seus detalhes de compensação. As descobertas indicam que engenheiros de alto nível estão ganhando valores impressionantes, com o indivíduo relatando um pacote de compensação de 1,23 milhão de dólares. Notavelmente, engenheiros da recém-criada divisão de IA da Microsoft estão ganhando ainda mais, com uma média de 377,611 mil dólares por mês. Caraca, é muito dinheiro, cara. Tô dizendo, ia dar dinheiro. Mas claro, isso aqui é outro nível, né? Não é o cara que tá fazendo podcast de como eu aqui. Isso aí é engenheiro. Mas é legal ter uma ideia, né? Você que trabalha com software e coisas assim, cara, é isso. Larga tudo e vai pra lá. E por hoje é só, pessoal. Amanhã teremos um episódio especial sobre os 5 erros que você mais comete usando o ChatGPT. Sim, você comete. Eu também cometia, e às vezes cometo ainda, posso falar a verdade, ainda não estou perfeito, mas a prática leva à perfeição, apesar de ser uma utopia, mas a gente continua tentando, e eu vou falar sobre os 5 erros mais comuns. Vai dar um up, sim, mesmo que você saiba usar o ChatGPT, escuta o programa de amanhã, que vai estar legal. Foi pensado, já está sendo pensado há algum tempo, botei em votação na semana passada para qual temática queria, e esse ganhou, e vai ser o episódio de amanhã especial. Ok, pessoal? Valeu! Não esquece de curtir o canal, seguir a gente lá no Instagram, ia.todo dia. Um beijo e até amanhã.